nessa aula vamos tratar sobre isso aqui, Guga. Como ser pro no manejo de árvores, ou seja, como a gente atingir a excelência na atividade com o manejo de árvores. Muito bem. Tá? E para o pessoal que não te conhece, assim, o que mais você é? Te apresenta aí pra gente. Então, me chamo Gabriel Berger, sou engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, faço parte do time florestal Husqvarna Brasil e também sou embaixador da marca Tecmater. Muito bem. E em função dessa minha experiência profissional, da minha experiência acadêmica, a gente vai abordar então nesse vídeo, nessa aula, né, como a gente atingir, como foi dito, a excelência, como a gente trabalhar com segurança, com mínimo impacto e com produtividade no manejo de árvores. Muito bem. Eu sempre digo, Guga, para a gente chegar aqui, quer dizer, profissional, né, atuar com profissionalismo, a gente tem que trabalhar em 3 pilares. E quais são eles? Não podem faltar durante o nosso trabalho. Certo. Seja tu um cara que vai iniciar a atividade, seja aquele tu que já está nadando de braçada nesse meio, né, nesse meio de trabalho, ou mesmo aquele que já, digamos, domina, já tem um conhecimento amplo do processo. Independente desses 3 estágios, tu tem que trabalhar com segurança, certo, com mínimo impacto ambiental. Isso. E com produtividade. Beleza. Produtividade. Vou botar aqui entre parênteses também a mesma coisa aqui, lucro, né? Ótimo. Beleza. Ali o dinheiro no bolso. Massa. Então, Por que eu tô, além de dizer, eu tô afirmando que isso aqui tem que fazer parte, né, do nosso trabalho? Porque eu descobri isso aqui na minha formação e principalmente na minha atividade prática, que iniciou lá em 2007, quando eu saí da universidade, até o dia de hoje. Então, isso se deu, né, esse conteúdo, né, a absorção desse conhecimento se deu ao longo aí de muitos anos, né, de experiência, acompanhando equipes que realizam esse tipo de intervenção, realizam o manejo de árvores, em qualquer que seja a atividade, mas também na capacitação desses profissionais para operar os equipamentos corretos de maneira adequada, seja a motosserra, seja a motopoda ou ainda uma roçadeira, e principalmente, tão importante também, né, saber o que está fazendo. Né? Quando tu chegar, por exemplo, para fazer uma intervenção numa árvore, tu fazer a técnica correta, né? Tu aplicar o devido conhecimento. Então, basicamente, o vento aqui está dando uma atrapalhada, mas é assim mesmo, tá? Mas é isso aqui que nós temos que seguir. Então a gente vai destrinchar agora o que vem a ser esses 3 pilares: segurança, mínimo impacto ambiental e produtividade, tá? Certo. Eu vou virar aqui. Para mim, Guga, o guarda-chuva, o que vem por primeiro, que não pode faltar no nosso dia a dia, é segurança. Faltou um A, Gabriel, aqui, ó. Você comeu uma letra ali, bota um A ali. Aí. Ótimo. Tá? O que vem a ser a segurança? Eu tenho uma definição para segurança no trabalho, com o manejo de qualquer atividade que a gente faz. Tá? Sair e voltar para casa. Isso aqui é segurança. Isso aqui é a definição de um trabalho seguro. Tá? Então é do teu entendimento na hora de fazer a tua intervenção, de que depende de ti a escolha de fazer um trabalho correto ou não, seguro ou não, para te chegar nesse objetivo. Mas de maneira prática, Guga,
tá? De maneira prática. O que a gente pode... Pode soltar aqui o cabo. Pode. O que a gente pode colocar como sendo uma atividade segura? A gente está falando de manejo de árvores, a gente fala de motosserra, a gente fala de poda, de motopoda, intervenção, de corte, tá? Então não tem como a gente fazer alguma ligação com o manejo sem estar com a nossa motosserra em mãos, tá? Verdade. Por exemplo, como é que eu me comporto com uma máquina dessas aqui em mãos? Será que simplesmente é eu saber dar o arranque e que eu tô craque na atividade? Com certeza não. Com certeza não. Então, para a gente trazer a segurança para o nosso ambiente de trabalho, vem cá um pouquinho. Vamos lá. Chegou o momento, por exemplo, de a gente fazer intervenção nessa árvore, tá? Que é uma árvore, por exemplo, que perdeu sua função, está seca, está morta, e eu quero aproveitar ela então na minha propriedade. Ok. Tá? Ou eu preciso retirar ela de uma praça, risco de queda, por exemplo. Como é que eu vou fazer esse trabalho se eu não me comunicar com ela, se eu não me relacionar com ela? E quando eu falo em se comunicar, em se relacionar, é isso aqui, é tu tocar na árvore. Conhecer o ambiente. Tu se sentir, né? Tu fazer parte desse momento aqui e tu conseguir entender, identificar o que a árvore está te falando. Certo. Ela sempre te diz algo. E ela está te dizendo aqui que isso aqui não é uma intervenção simples. Isso aqui requer o quê? Uma máquina adequada para esse tipo de intervenção. Isso aqui é uma árvore que está seca, eu simplesmente batendo aqui, não sei se tá, chega a ouvir, Dá. tu vê que tá, ó, tem um... Deixa eu chegar mais perto. Tem um som. Qual é o som? Olha aí. Então isso aqui, teoricamente, é algo, internamente aqui ela deve estar com algum tipo de problema estrutural. Deve ter uma oquidão. Então é uma árvore que simplesmente tu ligar a motosserra e começar a cortar, ela tem o risco de rachar, estourar, explodir, colapsar. E isso tu tem que evitar. Certo. Tá? Então é importante que dentro da segurança, o manejo de árvores, tá, a gente estabeleça as medidas de controle. O que são as medidas de controle? É tu identificar quais são os riscos que esse ambiente aqui está colocando contra o operador ou contra a equipe de trabalho. Então isso é fundamental. Quando a gente fala em segurança, como eu botei ali no quadro, que é sair, executar o serviço e voltar para casa, é isso. É a gente conseguir se relacionar, a gente conseguir se comunicar com o ambiente de trabalho, para que a partir dessa comunicação, a partir dessa conversa, a partir desse bloqueio do teu ambiente contra todo e qualquer tipo de acidente, a partir deste momento, tu estás habilitado para executar a atividade de maneira segura. Ou seja, tu ter sucesso na atividade. Segurança, Guga, é planejamento. Entender todas as etapas do processo. Aqui, todas, absolutamente todas. Demora o tempo que for necessário. Certo. O tempo que for necessário. Tá? Agora, tu planejou, tu decidiu, tu avaliou, o corte, a intervenção, ela tem que iniciar e finalizar. Tu não pode começar o corte e ver que a corrente não está com fio. Sim. Tu não pode começar o corte, por exemplo, e verificar que vai acabar a gasolina. Tu está me entendendo? Tô completamente. Então, aqui, planejamento é identificação dos riscos, é tu ter a tua máquina correta, é tu ter combustível, tu ter óleo de corrente, tu ter uma máquina assertiva para o teu trabalho. Tá fazendo uso dos EPIs, então, luva, capacete, tá? Calça. Então tudo isso é importante a gente pontuar dentro do item da segurança. Tá? É o ponto principal. Tá? A gente acabou de falar, né, dos EPIs. Então como é que, por exemplo, eu vou fazer uma intervenção numa árvore sem estar fazendo uso da viseira, do protetor facial, do protetor auricular, de um capacete, sim, né? De uma calça anticorte, de um par de luva, tá?
Então isso é segurança, é tu tá seguro. Tu tá seguro. E essa análise, Guga, ela depende de quem? Do De quem tu próprio, acha? essa análise? É. Do próprio operador. Cara, é comportamento. É comportamento, é um hábito. É um hábito. comportamental. Ninguém vai fazer a segurança por ti a não ser o próprio operador. Certo. Tá? Então, sempre gosto de dizer, o que é segurança? Para o Gabriel, a definição é isso aqui. É sair e poder voltar para casa. Muito bem. Tá? Da segurança, a gente pode partir para o mínimo impacto ambiental. Tá? Uhum. Como assim, Guga? Como assim, Gabriel? A gente vai fazer uma poda, a gente vai fazer uma supressão e falar em mínimo impacto ambiental. É o nosso dever como profissional, como podador, como arborista, como jardineiro, ou seja, aquela pessoa que trabalha com árvore. Uhum. Ela tem que ter o entendimento do que vem a ser o mínimo impacto ambiental e, além de ter entendimento, ela tem que aplicar isso no seu campo de trabalho. Tá? O que é o mínimo impacto ambiental? É tu fazer o teu serviço, além de segurança, é tu conciliar também a preservação dessa árvore ou dessa vegetação que tu estás realizando o manejo, a intervenção. Tá? Certo. Um exemplo. Vamos lá. Vamos ver. Vem comigo aqui. Deixa eu ver. Acho que até já vi ali o que você vai mostrar. Tá? Uma das intervenções, né, digamos, mais realizadas dentro do manejo é a poda. A poda de árvore consiste na remoção seletiva de galhos, né, de ramos de uma árvore. Uhum. Então o que a gente tem que observar para minimizar o dano? É um dano a poda numa árvore. É um dano. Isso não tem como a gente evitar. Agora, o nosso papel como profissional da área é minimizar esse dano. É tu fazer a intervenção e dar condições de a árvore continuar o seu desenvolvimento, continuar o seu crescimento. Ou seja, a gente continuar usufruindo de tudo aquilo que ela nos dá. Uhum. Por exemplo, sombra, né? Frutos, certo. Tá? Oxigênio. Ótimo. Tá? Até mesmo por questões assim decorativas, seja, né? Exatamente, o bem-estar, uhum. né? Uhum. Aqui foi feita uma poda. Deixa eu ver. Tá? Foi feita aqui uma poda de levantamento, foi retirado esse galho, tá? Mas o que a gente observa para dizer de maneira categórica que foi uma poda bem realizada? A gente consegue observar que no ferimento, isso aqui é uma ferida, nesse momento é uma ferida na árvore, mas é uma ferida que a árvore ela vai conseguir fechar, que ela vai conseguir absorver, que ela vai conseguir se recuperar. Por quê? As estruturas responsáveis por ela selar essa lesão, por ela fechar, por ela cicatrizar, foram preservadas. Quais são elas? Tá? Crista e colar. São as estruturas responsáveis por finalizar esse processo. Então o nosso passo como profissional na área de manejo de árvores é fazer a intervenção, que ela é necessária. Às vezes tem uma árvore que às vezes tem um galho de risco, tem um galho seco, tem um galho que está infestado, por exemplo, com algum tipo de doença, ou tu quer simplesmente direcionar o crescimento da árvore. A poda vai ser realizada, não tem problema algum. Agora, desde que seja feita com técnica, com qualidade, com equipamentos corretos, ou seja, que ela seja feita de maneira correta para o complemento do desenvolvimento da árvore. Irresponsável, né? Irresponsável, tá? Então é isso aqui. Eu causei um dano na árvore, mas eu minimizei esse dano. Certo. Tá? Outro exemplo, eu vou fazer a derrubada de uma árvore. Tá? É importante que pro local que essa árvore que ela vai ser derrubada, teoricamente que ela interfira no menor volume de vegetação que esteja ao redor dela. Então, o próprio planejamento do corte, né, a boca de corte, o teu entalhe direcional, né, o teu corte oblíquo, ele sempre seja direcionado para o local que a árvore
né, cause um menor dano na vegetação que está remanescente ao redor. Certo. Isso é mínimo impacto ambiental. Tá? Todo dia, agora, tem gente, tem trabalhadores, tem pessoas, profissionais que estão usando motosserra, que estão usando motopoda, que estão cortando ou podando árvore. Tá? Agora, é nossa decisão querer fazer isso da maneira correta ou não. Volto a dizer, a segurança é comportamento. O mínimo impacto também é comportamento. Tá? Só depende de nós. Só depende de nós. Muito bem. Um terceiro pilar, Guga, deixa eu trocar aqui de cor para ficar... Pega um verde aí. Tem verde? Tem verde? Vamos ver. Tem. Aí, joia. Tá? Terceiro pilar é a produtividade. Né? Ou lucratividade. Aqui, quando a gente fala nisso, indiretamente, nós estamos falando em dinheiro. Certo. Tá? Para mim, eu ser produtivo, eu ter lucro, eu ter dinheiro no final do dia, automaticamente, eu não vou conseguir isso aqui se eu não aplicar isso. Uma sequência depende da outra. Esse é o fluxo. Começa com segurança, vai para o mínimo impacto ambiental. Eu desconheço tu ser produtivo, tu ser reconhecido naquilo que tu faz, sem trabalhar com segurança e sem trabalhar com mínimo impacto ambiental. Certo. Tá? Então, o que é produtividade? A produtividade é tu ter rendimento no teu trabalho. E onde é que se consegue o rendimento no trabalho? É tu ser assertivo no teu trabalho. É tu otimizar o teu dia de trabalho. Ok. Tá? Um exemplo. Um cliente me contratou para fazer uma poda numa árvore. Fui lá, fiz a avaliação, dei meu preço. No dia seguinte me apresentei, comecei a trabalhar e a corrente arrebentou. Um exemplo. Tá ok. Tá? Não tem uma corrente de reserva. Você foi. Todo dia de trabalho. Você foi meu dia. Não vou receber. O cliente ainda vai ficar insatisfeito comigo, porque eu combinei uma coisa e entreguei outra. Aliás, nem entreguei outra. Não concluí o serviço. Isso impacta de maneira negativa no nosso trabalho. Tá? Porque eu não fui produtivo, eu não estou sendo lucrativo. A gente poderia dar N exemplos, né? Mas eu acho que dessa maneira aqui, acho que já ficou claro. Bem claro. Tá? O guarda-chuva, aquilo que não se discute é a segurança. Eu, pelo menos, tenho objetivo. Eu concordo. Tu também deve ter. Sim. E tu sai de casa para exercer a tua atividade e tu quer ter condições para retornar para casa, voltar para casa. Automaticamente, tu trabalhando de maneira segura, tu tendo o conhecimento do que está fazendo, tu tendo a técnica, conseguindo aplicar isso, cara, automaticamente tu vai ser produtivo. Vai gerar produtividade, com certeza. Não existe outro caminho. Eu desconheço, tá? E eu volto a dizer, de maneira categórica, é isso aqui. É isso. Esse é o caminho para ti, Guga, ser profissional. Tá? Eu posso ser profissional trabalhando em casa, cortando lenha, né? Posição, por exemplo, de um produtor rural, agricultor, né? Para minha própria subsistência. Sim. Tá? Ou eu posso ser profissional prestando serviço para alguém. Totalmente. Tá? É isso. É esse o caminho. Tá? Então, só para a gente recapitular. 3 pilares do manejo de árvores. Segurança, mínimo impacto e produtividade. Volto a dizer, de onde eu tirei isso? Da tua caminhada. Da minha caminhada. Minha formação profissional, né? Lá na nossa querida UFSM, na Engenharia Florestal. Saí para o trecho,
né, meio afobadão, como se diz, né, querendo ganhar o mundo, querendo começar a botar dinheiro no bolso, Totalmente. como qualquer outro profissional, só que daí eu caí no mundo que eu, teoricamente, eu tinha a formação, né, eu tinha a responsabilidade técnica, mas eu não tinha o tato, eu não tinha o tino, eu não sabia o caminho a percorrer para ajudar aquelas equipes que estavam sob a minha intervenção. Muito Por bem. quê? Elas faziam poda, elas cortavam árvore, usavam motosserra, motopoda, e eu ali no meio com eles fazendo, ó, poda aquela árvore, ó, aquela ali agora tem que cortar, aquela ali tem que podar um pouquinho mais para livrar da rede. Tecnicamente, isso a universidade me mostrou, me deu. Agora, começou a dar um problema na motosserra. A experiência empírica, né, que a gente Gestão fala. de equipe, organização dos processos, planejamento da atividade, né? Isso eu vi que eu não tinha. Sim. Tá? Então... E em função disso, eu não podia ficar parado ali, senão eu ia ser literalmente engolido por eles, eu ia perder meu espaço, alguém iria tomar esse meu lugar e eu não queria isso. Então eu comecei a me mexer, então eu fui atrás de cursos, treinamentos, eu fui me capacitar. Então nesse meio tempo eu fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, né, uma pós-graduação que me deu, né, digamos, totais condições, que me deu, digamos, uma visão maior da questão da própria segurança da atividade. Tá? Fiz treinamento na Husqvarna, tá? Fiz diversos cursos de arborização urbana, né? E a partir disso eu comecei a me soltar, mas eu comecei a me soltar do ponto assim de ser mais confiante naquilo, mas uma confiança que eu percorri, que eu adquiri ao longo do tempo, minha caminhada. Tá? Então isso aqui não foi, eu acho que é isso que tu tem que fazer, não foi dessa forma, tá? Então foi ralando, né? Foi com sol, né, no lombo, foi abaixo de chuva e ainda é. Continua sendo, ainda né? Continua sendo. Ainda é, tá? Ainda é. Crime ambiental tá muito ligado aqui, tá? Então eu já sentei na frente de um juiz para responder uma poda que nós não tínhamos licença, própria segurança. Já vi um caminhão pegar fogo porque um cabo de MT arrebentou e caiu em cima do caminhão. Então isso vai te, na dor, né, na dificuldade, isso também vai te dando força, né, vai te mostrando do caminho para te chegar e dizer aqui, Guga, que esse é o caminho para te executar de maneira profissional o manejo de árvores. E assim, Guga, né, a pessoa que está por detrás da motosserra, que está por detrás da motopoda, dos equipamentos portáteis, dos manuais, cara, tem que gostar do que faz. Tem que acreditar, cara, e amar e o que faz. Cara, tem que gostar, tem que se identificar, tem que estar de braços abertos, tem que estar de coração aberto, tá? Para poder aplicar isso em campo, tá? Senão não vai ser tu. Não vai ser tu. Tu só vai estar para querer passar o tempo, mas tu não vai ser feliz. Eu tenho para mim, eu também quero isso aqui. Todos nós queremos, Todos nós queremos, tá? Quem não quer ser produtivo? Concorda comigo? Concordo. Todo mundo quer. Agora, vamos ser produtivo com felicidade. Cara, é um negócio fantástico. Muito bem. É um negócio fantástico. Então a gente acabou de discorrer, né, a importância e de como isso aqui tem no nosso trabalho e como é que eu posso aplicar isso aqui no meu dia a dia. Tá? Então, por que eu posso dizer isso de maneira clara que é possível, tá? Se a gente seguir? Então, em função disso, eu desenvolvi um treinamento, uma capacitação, um curso, tá? Onde a gente aplica isso aqui no nosso, esses três parâmetros dia a dia. Aí. Independente de onde tu mora no Brasil, tá? Independente do tipo de ambiente que tu vai executar. Então esse curso, né, nós carinhosamente nós apelidamos ele de
método GEMA. GEMA é Gestão de Manejo de Árvores. Muito bem. Então ele é um curso, tá, que pode ser realizado à distância, tá, ou de maneira semipresencial aqui comigo. Como assim, Gabriel? O pessoal pode fazer então online o curso? E aí como é que funciona o semipresencial? Isso. Na verdade, eu vou botar aqui então, só para eu organizar com as minhas ideias. Ok. Distância ou agora o S. Presencial. A letra não é das mais bonitas, mas fica, a gente falando junto fica mais claro. Certo. Tá? Então ele é um curso composto por vários módulos. Tá? Então existe uma organização, existe um planejamento, existe um caminho a ser seguido para te se tornar profissional no manejo dentro desses 3 pilares aqui. Certo. Tá? Então ele pode ser feito à distância, na tua casa, acessando um computador, um telefone, um tablet e acesso, obviamente, à internet. Tá? Então são várias aulas, mais de quantas? Mais de 120 aulas. Mais de 120 aulas. Totalizando mais ou menos 30 horas de conteúdo. Tá? Essas aulas à distância, elas são 100% videoaulas, tá? Com material de apoio, tá? E de qualidade, né? De qualidade, e o bacana, são aulas demonstrativas. Legal. Tá? Então, por exemplo, vai ter um momento lá do curso, tá? Que tu vai ter acesso à manutenção avançada da motosserra. Como montar e desmontar, por exemplo. Tá? Uma segunda possibilidade, daí isso já reforço, daí obrigatoriamente tu vai ter que vir aqui, é fazer o curso na modalidade semipresencial. Tu vai ter igualmente acesso a essas 120 aulas, a essas 30 horas de conteúdo, e ao final, no momento que tu venceu todas essas videoaulas, tu vai vir aqui para Santa Cruz, onde a gente vai em uma imersão de 24 horas, a gente vai aplicar tudo na prática, da maneira que a gente viu à distância. Tem uma colega nossa, por exemplo, que tá em Sergipe, por exemplo, e ela quer se capacitar no manejo. Então, para ela fica difícil vir até aqui Rio Grande do Sul, por exemplo. Ela vai assistir as aulas, tá, todos os módulos, e ela vai, ao final, ela vai receber um certificado de participação. Participação. Certo. Tá? Quem assiste as aulas online recebe um certificado de participação que vai contar, por exemplo, para o currículo, por exemplo, ou para a sua própria capacitação, por exemplo. Certo. Agora, tem aquele profissional, tá, que agora ele necessita se aperfeiçoar nas técnicas de manejo, nas técnicas de poda, nas técnicas de corte, no uso seguro da motosserra na prática. Ele precisa comprovar que ele está habilitado a fazer esse tipo de trabalho. Daí, obrigatoriamente ele tem que participar da etapa prática. Tá? Que daí é um encontro aqui 3 dias seguidos, aqui em Santa Cruz, onde a gente vai, na prática, mostrar, identificar, aplicar o caminho que tu tem que fazer nesses 3 pilares aqui para ti se tornar profissional no manejo de árvores. Certo. Tá? Muito bem. Então, é um curso à distância, ele é um curso semipresencial, tá? Totalizando aí mais de 120 horas, 120 aulas, e de maneira à distância 30 horas, e se for semipresencial, mais de 50 horas de conteúdo. Maravilha. Para consumir, para aplicar no seu dia a dia. Para quem vir para a etapa semipresencial, vai ter uma certificação, tá, de acordo com a NR12, de acordo com a NR31,
que são as duas normas que estabelecem a obrigatoriedade de treinamento para a operação de motosserra, motopoda e roçadeira. Muito bem. Então é um item, é uma norma que obrigatoriamente tem que ser atendida para quem opera esses tipos de equipamento. Tá? Então, a distância, certificado de participação e semipresencial, um certificado de capacitação, válido em todo o território brasileiro. Tá? Então é um certificado legal, com RT, registrado no CREA, dando plenas condições para ti daí sim operar os equipamentos, executar o manejo de acordo com as normas regulamentadoras. Fez tua inscrição, tu já vai ter acesso imediato ao primeiro módulo, tá? E daí tu vai ter 2 anos para concluir o método, tá? Incluindo a vinda para a parte prática. Então dá para se dizer aí que tu vai ter 1 ano e 8 meses para se programar para vir para Santa Cruz e fazer a parte prática aqui comigo. Beleza. Tá? Muito bem. Dentro do ensino à distância, tá? Nós temos 5 módulos que a gente chama, por exemplo, módulos básicos, tá? Ok. Básicos, tá? Primeiro, legislação. Eu sempre gosto de pedir ajuda, Guga, porque aqui nós não estamos sozinhos, né, cara? Com certeza, porque o Gema não é só o Gabriel. Nós somos uma equipe, né? Exatamente. Então a gente sempre compartilha. Bom, o que a gente vai trabalhar na legislação? Guga, aqui eu vou mostrar tudo o que tu tem que atender e tudo o que tu tem que aplicar para trabalhar com segurança, com mínimo impacto ambiental e com produtividade. Muito bem. Então aqui a gente vai dominar a parte legal da atividade, a parte da legislação. Tá? Só vou citar alguns aqui, só para vocês verem o que tem nesse item da legislação. LPU, licença de porte e uso da motosserra. Então aqui eu vou mostrar o passo a passo para a gente registrar o nosso equipamento no IBAMA. Preciso, por exemplo, licenciar uma árvore nativa. Então, a gente vai falar do Sinaflor, que é o programa que nos dá licença ambiental para realizar as intervenções. Entendi. Vamos falar também, por exemplo, do DOF, Documento de Origem Florestal. Vou ter que transportar esse meu resíduo de uma cidade para outra, né? Como eu faço isso? Através do DOF. Isso, tá? Então, isso aqui que a gente vai estar trabalhando. Além disso, tem a própria NR6 dos EPIs, NR12 de máquinas e equipamentos, NR31 de trabalho no meio rural, NR35 trabalho em altura. Então a gente vai mostrar aqui quais são as leis, quais que são as normas, quais que são os decretos que nós temos que atender para trabalhar de maneira tranquila com os nossos equipamentos. Para não ter nenhum dor de cabeça, passar uma fiscalização, por exemplo, a minha máquina não está registrada e eles me tomaram o equipamento. Certo. Tá? Então a legislação é isso. A gente vai tratar sobre a parte legal. Tá? Muito bem. Módulo 2. Um segundo, módulo 2. Segurança. Aqui, Google, é um negócio que eu gosto demais, cara. O primeiro pilar. Não vou escrever de novo, mas só... O que é segurança mesmo? Sair e voltar para casa. Tá? Como é que a gente faz isso na prática? Usando EPI, EPCs. Então, tu já está calejado, tu já sabe, então é exatamente isso. Certo. Os EPIs. O que é EPC, Gabriel? Os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Muito bem. Uma fita zebrada, cone, cinta catraca,
uma talha, uma alavanca, uma cunha. Muito bem. Tá? Os EPIs, os nossos equipamentos de proteção individual, é basicamente a nossa vestimenta que nós temos que tá utilizando. O que mais, E Gabriel? também, ponto, que é o divisor de águas. Planejamento. Falei daquela árvore antes lá, né? Guga, vamos de novo aqui. Claro. De que forma que eu vou entrar nessa vegetação aqui e lá no meio eu tenho que fazer o corte de uma árvore. Como é que eu vou interagir com isso aqui? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou me comunicar? Ou seja, como é que eu vou ter condições de fazer um trabalho seguro? Tem que planejar. Planejar. Muito bem. Planejamento, ele inicia antes de tu sair de casa. Tô bem de saúde? Ou tô com uma dor numa junta, por exemplo? Sim. Tô com dor de cabeça? Não tô focado na atividade. Tem algo que está me tirando a atenção. Tô com um probleminha aqui, um probleminha ali. Hoje, né, é o dia de tu pegar a motosserra na mão. Certo. Tá? Então a tua saúde, né, mental, comportamental, física, tá? Isso faz toda a diferença. Tudo entra em jogo, tudo né? entra junto, tá? Qual que é o melhor equipamento para mim fazer atividade? A minha máquina está licenciada, estou fazendo dos EPIs e agora cheguei no trecho, cheguei no campo de serviço, né? Como é que eu vou iniciar esse corte, né? Para onde essa árvore vai cair? Como é que tá as condições do tempo? Sim. Clima, terreno, vegetação, rasteira embaixo, presença de animais peçonhentos, né? Insetos, abelha e assim por diante. Então isso é importante. Rota de fuga, se tiver alguém junto comigo, né? Onde esse meu parceiro vai ficar no momento que eu estiver fazendo a supressão? Né? Qual a técnica que eu vou estar empregando? Então tudo isso entra no planejamento. Muito bem. Tá? Ou seja, é aqui que tu vai estabelecer um ambiente seguro para te executar a tua atividade e tu ter condições de voltar para casa. Certo. Acho que de maneira geral é isso, né? Depois de... Aqui também, Guga, o negócio é fantástico. Esse módulo é legal. Equipamentos. Por exemplo, vamos pegar essa mesma aqui que já está conosco aqui. Olha o EPI ali, ó, sendo usado, ó. Já na prática, ó, já tá tendo uma aula aí, ó. Antes de manusear. É uma coisa, Guga, que eu não abre mão, cara. Exatamente. Não sei, não tem... Não tem como não tem como mexer na motosserra sem estar usando luva. Aqui nós temos uma motosserra a combustão. Em torno aí de 50 cilindradas, né? Com um conjunto de corte específico, corrente quadrada, sabre de ponta rolante. Tá? Apenas uma característica de dezenas de centenas que nós temos. Ou seja, vou fazer uma supressão, vou fazer uma poda. Qual que é o equipamento mais correto para mim estar realizando? Onde eu vou fazer o uso desse equipamento? É em área urbana, é área rural? Será que ali não vale uma máquina a bateria? Ou será que é uma máquina a combustão? A árvore ou a poda que eu for fazer, será que essa motosserra aqui vai atender às minhas necessidades? Será que ela é potente o suficiente para fazer o serviço? Então, estou tentando passar que o negócio não é tão simples. E de fato não é. A gente tem que entender um pouquinho, né? E saber qual que é o equipamento mais correto, mais assertivo para a gente fazer a nossa atividade. Então aqui entra, Guga, desde os equipamentos a combustão, equipamentos a bateria, equipamentos, né, movidos a energia elétrica, diferentes conjuntos de corte, diferentes tipos de corrente, a própria potência da máquina, a manutenção básica que tu tem que dominar para tu ter sempre a máquina pronta para te executar a tua atividade. Lembra lá de um pilar? Lembro.
Produtividade. Nada adianta ter uma máquina que não é confiável. Que eu vou chegar lá, por exemplo, vou estar lá na copa da árvore fazendo uma poda, vou estar embaixo da árvore preparando uma supressão e ela não responder às minhas expectativas, ela não atender às minhas necessidades. Verdade. Ou que seja por uma falta de combustível, ou por ela não ser potente o suficiente, ou por ela não estar bem afiada, ou o filtro está sujo, por exemplo. Tá? Certo. Então isso entra dentro dos equipamentos. Muito bem. Vamos virar aqui para não ficar tão baixinho. Isso, né, de equipamentos, né? Próximo módulo. Quarto módulo é aqui, Guga, também técnicas de manejo. Tá? Aqui a gente vai, por exemplo, tá? Conhecer, identificar e aplicar em campo, por exemplo, os tipos de poda. Certo. Tá? Além de saber os tipos de poda, vou fazer uma intervenção numa árvore. Qual a poda que eu vou estar fazendo? Certo. Né? Aquela árvore, realmente ela precisa de uma intervenção. Se ela precisa de uma intervenção, vai ser uma poda, por exemplo, de ralhamento, vai ser uma poda de limpeza, ou vai ser uma poda de levantamento de copa, por exemplo. Tá? Além dos tipos de poda, eu tenho que ter a técnica. A técnica para executar essa intervenção. Como é que eu vou me comportar com a árvore? Voltando na questão do mínimo impacto ambiental. Tá? Então eu tenho que conhecer um pouquinho da estrutura da própria árvore para saber qual que é a técnica que eu vou estar aplicando. Quanto eu tiro de cada copada? Né? Quais galhos que eu podo? Tudo isso é planejamento. Muito bem. Tá? Tudo isso é planejamento. Também tem as técnicas de supressão. E aí tem várias, né? Por exemplo, tem o entalhe, né? Tem o corte básico, tem o corte com cunha, corte com alavanca, tem o corte, né, com a cinta catraca, com a tem o talha. corte em furo, tem o corte com a talha, né? Quais que são os cortes que eu faço na árvore para ela direcionar para o local que eu quero que ela caia? Então tem o corte de profundidade, tem o corte oblíquo, tem o corte de abate. Então tudo isso eu tenho que ter o entendimento, eu tenho que ter como é que é? Eu tenho que ter a sensibilidade. Tem que ter a teoria. Sim. A teoria para poder depois em campo executar na prática da maneira mais segura. Tem que ter o conhecimento, Tem que né? ter o conhecimento. Tá? Muito bem. Também vamos falar de roçada, né? De roçadeira. Certo. Tá? Os tipos, né? Também de lâmina, né? Mais indicado. Isso até entra dentro dos equipamentos. Exatamente. A questão da própria roçadeira, né? É a questão da técnica. Como eu me comportar com ela em mãos. De como executar o movimento, né? Para fazer a roçada, né? Por exemplo, em função do tipo de vegetação, qual é a lâmina ou qual fio eu vou utilizar, ou qual é a faca que eu vou utilizar. Tá? Isso também entra dentro da técnica de manejo. E o nosso quinto módulo básico é resíduos. Guga, resíduos. Aqui eu basicamente o que, então? Aqui eu digo, até vou escrever. Qual caneta agora? Tem outra? Não tem, só tava... Olha aí, ó. Calça anticorte, ó. Tá. Resíduos. Aqui mostra a cara do profissional. A qualidade do profissional é medida, do serviço é medida nos resíduos, né? Resíduos, tá? Porque fazer a poda, fazer a supressão é feito. Agora, o que eu faço com o resíduo? Com a galhada toda, né, que sobra. E isso em muitos locais, isso é um problema. Por que é um problema? Não tem onde descartar, não tem como fazer o transporte, tá? Então tudo isso também antecipadamente tem que ser planejado. O resíduo é que mostra o quão profissional é a pessoa. Muito Então bem. é importante a gente dar atenção para isso aqui também, tá? Além disso, aqui tem as próprias técnicas de desgalhamento,
as técnicas de seccionamento, né, o próprio transporte desse resíduo na carroceria do caminhão, onde eu posso descartar, de que forma eu vou descartar, ou eu vou processar esse material, eu vou triturar esse material. Tá? Então tudo isso também tem que estar claro, tem que estar entendido, porque o resíduo ele é o produto resultante da tua intervenção. Muito bem. E tu tem que descartar, tu tem que processar, tu tem que dar um destino para ele. E não é jogando um terreno baldio em qualquer lugar. É verdade. Tá? Então também isso tem que ter atenção. Então, legislação, segurança, equipamentos, técnicas de manejo e resíduos são os módulos básicos. Tá? Além disso, nós temos alguns módulos bônus. Quais são eles, Gabi? Módulos bônus. Tá? Primeiro deles. Que eu acho também muito bacana é a manutenção avançada. Manutenção avançada. Tá? Aqui, Guga. Tá falando lá. Manutenção avançada. Aqui a gente vai literalmente, imagina, visualiza agora essa motosserra em cima de uma bancada com as suas 200, 300 peças separadas. Tá? É uma dissecação da motosserra, né? Então aqui a gente vai aprender a montar e a desmontar e montar a motosserra, mas além disso é identificar possíveis problemas, possíveis falhas, para que a tua máquina sempre esteja em condições quando tu precisar dela. Com certeza. Ou seja, tu vai exigir dela o máximo, então, mas ela tem que estar em manutenção em dia. Então aqui a gente vai mostrar desde uma fiação, desde uma limpeza do conjunto de corte, até, por exemplo, a troca de um pistão, de um rolamento, tá? De um carburador, descarbonização. Então isso é importante, tá? A gente tá falando e tendo conhecimento. Muito bem. Manutenção das máquinas também é ser profissional no manejo de árvores. É uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade de a gente estar se capacitando nesse, né, para objetivando sempre se tornar cada vez mais, né, cada vez melhor um profissional nos cuidados com as árvores, né, trabalhar com segurança, com respeito ao meio ambiente, o mínimo impacto ambiental, ser produtivo e ter condições de sair e voltar para casa. Para finalizar, Gabriel, eu queria até te comentar um negócio. Eu acabei vendo na internet que áreas assim que estão ganhando muito espaço, mercados que estão ficando muito aquecidos, assim, né? Áreas que estão ficando muito aquecidas no mercado de trabalho. Essa do manejo de árvores é uma, né, cara? A pandemia dá para dizer, sim, de maneira bem tranquila que ela revolucionou a questão do manejo, a questão da arborização, na preocupação, né, o trabalho com árvores. E a gente digamos, é como se fosse um agente, né, para auxiliar, para facilitar esse trabalho. Muito bem. Tá? Então, cada vez mais tem a preocupação, né, com um meio ambiente mais saudável, mais seguro. E a gente vem com esse conteúdo, com esse propósito, com essa formação, com essa experiência para estar contribuindo nesse momento. É isso aí. Nesse momento, trabalhar com segurança, mínimo impacto ambiental e ser produtivo também. É isso aí. E também, né, o pessoal sempre pergunta pra gente sobre essa camiseta bonita aí. Mostra a camiseta aí, Gabriel. Sou pro no manejo de árvores e Conhecimento transforma. Sabe como é que você consegue uma dessas? Participando, cara. Adentrando, né, fazendo a tua inscrição, que tu vai receber aí na tua casa a camiseta. Muito bem. Camiseta única. Linda. Linda, né? Perfeita. Que frase. Pessoal,
Se não é agora, não tem problema nenhum, vida que segue, continua conosco. Eu tenho certeza de coração mesmo que mais cedo ou mais tarde a gente vai estar se encontrando, porque eu tenho certeza que tu quer virar chave, tu quer subir a escada, tu quer chegar no topo. E como é que a gente consegue isso? Trabalhando, obviamente, mas também aliado a um trabalho, nós temos que estar permanentemente se capacitando. Constantemente. Constantemente se capacitando. Beleza? Muito bem. Valeu, Gabi. Até mais. Valeu. Valeu.